que a aproximação do PT com ditaduras tem causado divisão no partido. Depois da sigla aderir ao documento do Foro de São Paulo, reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela, o Dávila citou isso há pouco, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, pediu que o governo faça doações a Cuba, que passa por uma crise energética e enfrenta uma escassez de alimentos, produtos e combustíveis. Em mensagens nas redes, Gleisi citou as sanções impostas pelos Estados Unidos à ilha, chamando as medidas de cruéis. Além disso, a líder trabalhista pediu auxílio da população para doar alimentos, roupas e dinheiro. Você, Roberto Mota, Gleisi Hoffmann, líder do Partido dos Trabalhadores, enfim, que representa uma ala do partido, pressionando o governo para que ajude Cuba, que passa por uma situação muito complicada. Trouxemos a informação em um dia de apagão por vários dias na ilha. E no outro dia, a quantidade de frango que a população recebe. 3 filezinhos de frango por mês. Você, Mota. Se tem uma coisa que a gente não precisa temer aqui no Pingos nos Is, é a escassez de pauta interessante, né, Caniato? Porque com os políticos que a gente tem, olha, é verdade que Cuba precisa de ajuda, porque sofreu uma catástrofe. Nisso ela tem razão. A catástrofe se chama socialismo. É uma praga que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. O socialismo transformou Cuba de um dos países mais ricos das Américas. Tem muita gente que não sabe disso, né? Cuba já teve uma época em que era um dos países mais ricos das Américas e virou agora uma ilha-prisão. É mais do que isso. Cuba quase provocou a Terceira Guerra Mundial. Em 1962, os Estados Unidos, um avião espião, U-2, U-2, dos Estados Unidos, descobriu, através de fotografias, a existência de mísseis russos em Cuba. Os mísseis estavam prontinhos para serem armados com ogivas nucleares. Cuba está a poucos minutos de voo da Flórida, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, fizeram um bloqueio marítimo a Cuba para impedir a chegada de navios russos. E durante vários dias, o mundo prendeu a respiração, esperando o que ia acontecer quando os navios russos chegassem e encontrassem o bloqueio americano. Durante alguns dias, o mundo esteve à beira do apocalipse. Agora, o curioso é que a decisão de enfrentar os comunistas, de fazer o bloqueio e impedir a criação da Cuba atômica, já imaginou o que seria? Essa decisão foi do então presidente John Kennedy. John Kennedy pertencia ao Partido Democrata, mas era aquele antigo Partido Democrata que combatia os comunistas. Você, delegado Palumbo, o pedido de integrantes do Partido dos Trabalhadores para que o governo federal ajude Cuba, que passa por uma situação muito complicada, sem energia elétrica, com falta de itens, população sofrendo demais. Enfim, poderia haver uma pressão para que a administração cubana permita que a população tenha liberdades, né, delegado Palumbo? É que nós estamos vivendo num país de primeiro mundo, né? Aqui é praticamente igual a Suíça. Aqui morre 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia. Aqui, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. Como bem disse o Mota, 40 mil mortes violentas todos os anos. Mas não, vamos primeiro ver o que está acontecendo em Cuba e depois cuidar do nosso povo. Quando você está num avião, a aeromoça fala, olha, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque no seu companheiro, no seu filho, na sua mãe. E aí eles estão fazendo exatamente o contrário. O Brasil está muito ruim. Está faltando dinheiro para as Forças Armadas. As estatais estão capengando. Não se tem dinheiro para nada. Tiraram o dinheiro da saúde, tiraram o dinheiro da segurança. O Dávila deu um exemplo maravilhoso. Se privatizasse, ia ter dinheiro para pagar as mais de 1 milhão da fila de espera para uma cirurgia no SUS. É exatamente isso. 1 milhão de pessoas estão esperando para um atendimento no SUS. E não tem, porque não tem dinheiro. Mas o importante mesmo
é nós ajudarmos um país socialista. Afinal de contas, o viés político ideológico deles é igual ao do atual governo. Não importa que o nosso povo aqui também passa fome. Não importa que até nas grandes metrópoles as pessoas reviram lixo para poder comer. Não importa que tem milhares de moradores de rua espalhados pelas metrópoles brasileiras. Não. Vamos ajudar Cuba. É difícil até de comentar, Caniato. Boa comparação que você fez com os protocolos de segurança antes do início dos voos. Você, Dávila, nós estamos tão bem assim para ajudar países que estão em uma situação delicada como Cuba? Bom, Cuba e Venezuela sofrem do mal bem descrito por Mota, que é o socialismo, esse socialismo desastroso. E sabe que coincidência, Caniato? Quais são os 2 países que mais devem ao Brasil? Adivinha? Cuba e Venezuela. A Venezuela deve ao Brasil 6 bilhões de reais. Cuba deve ao Brasil 3 bilhões de reais. Os 2 países, então, devem ao nosso Brasil aqui 9. E reduzir esse gasto que nós temos, mais de 50% do orçamento com pessoal, aposentadorias e benefícios. Vamos fazer lição de casa. Agora, você vê, é uma ajuda cujo único cunho é ideológico. Vamos ajudar mais um ditador. Vamos ajudar mais uma ditadura socialista. E essas ditaduras socialistas já custam a todos nós, que pagamos impostos, 9 bilhões de reais. Pois é, tem aquela frase conhecida, né? Devo, não nego. Pago quando puder. Será que a gente vai ver a cor desse dinheiro? Quer fechar você, Mota? Não, é característica desse tipo de ideologia tratar o Estado como propriedade, porque eles não imaginam que possam existir outras formas de pensar, né? Isso faz parte daquela cestinha. Infelizmente, eu não estou com a cestinha aqui, porque eu estou fazendo uma nova versão dela, mas é uma cestinha que todo socialista carrega para um lado e para o outro, né? Você, quando se torna socialista, você se apresenta lá no Comitê Central e diz, olha, boa tarde, eu gostaria de ser socialista. Eles te dão uma cestinha. Nessa cestinha tem ataque à polícia, descriminalização das drogas, legalização do aborto, é tudo ali. E tem ali censura e apoio a ditaduras socialistas. Não é opcional, tudo que está naquela cestinha é obrigatório. Então, eles não conseguem ver a hipocrisia que todos nós conseguimos enxergar quando eles fazem todo esse discurso bonito de direitos humanos, de luta pelas minorias, e eles apoiam essas ditaduras que praticam as piores coisas com as suas próprias populações. Agora, Dávila, quando mais com essa situação se encontra o país chamando, inclusive, essas medidas de cruéis. Queria que você refletisse sobre essa situação que se encontra a Cuba e o quanto disso tem a ver com as sanções impostas pelos Estados Unidos. A maior sanção chama-se socialismo. Isso que empobrece a população. Nós falamos que na Venezuela 80% da população vive abaixo do nível da pobreza. Cuba, a mesma coisa. O socialismo só prolifera a pobreza, espanta empreendedores, espanta o capital humano que poderia fazer a diferença na ilha. Sabe onde é que estão os cubanos que poderiam empreender, fazer Cuba se tornar um país rico novamente? Estão nos Estados Unidos. Todos já se mandaram da ilha há muito tempo, porque não há clima para se fazer negócio hoje em Cuba, como não há clima para se fazer negócio na Venezuela. Então, ao invés de culpar a sanção econômica, o que tem que se fazer é culpar o socialismo. É muito simples. Abra a economia, acabe com o governo socialista e a riqueza vai voltar, tanto em Cuba como na Venezuela. Pois é, muitos já perceberam isso e já se mandaram. Há muitos exemplos de cubanos que foram para os Estados Unidos, empreenderam, criaram empresas. Muitos também acabaram assumindo, claro, a cidadania norte-americana, abraçando o dia a dia norte-americano e também se envolveram na política. Não é incomum, pelo menos na Flórida, muitos políticos de origem cubana. Quer falar alguma coisa, Dávila? Eu ia falar o seguinte, se você pegar o PIB cubano nos Estados Unidos,
dá 10 vezes o PIB de Cuba, Unidos, e falar agora vocês são bem-vindos à ilha, porque nós acabamos com o socialismo e nós vamos voltar a ter um país onde reina a democracia, a liberdade e um ótimo clima para se fazer negócio. E eu acho que não contabilizaram Jeff Bezos, que é americano, mas o padrasto é cubano. Se colocarem a fortuna do Bezos, nossa, aí vai quadruplicar. Você, Mota? Eu queria lembrar aqui uma estatística que às vezes é difícil para as pessoas entenderem o quão a liberdade é importante para a geração de riqueza, para o progresso. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país que oferece oportunidade, todo mundo sabe que você chega lá e se você trabalhar sério, né, tiver só um pouquinho de sorte, você chega onde você quiser. Mas tem uma estatística que chama muita atenção, Caniato. Eu esqueci agora o livro onde essa estatística está, mas eu cito em um dos meus livros. 70% das pessoas consideradas oficialmente abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos têm um automóvel. Incrível, né? É impressionante. Tanto que os carros de classe média lá são carros de luxo aqui no Brasil. Basta a gente verificar isso. Os carros que são vendidos como classe média, que o camarada trabalha um mês. Na lanchonete ele compra um carro desse por $3 mil, carro usado, mas assim, é um carro de 6 cilindros, com todos os opcionais. Aqui no Brasil é vendido como um carro de classe A. É muito curioso isso. Bem, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações.